Esse é um momento maravilhoso para mim. Você vê que eu me divirto ministrando essa palavra e eu espero que você usufrua desse conhecimento e dessa informação e que através disso você reine em vida sobre qualquer situação, qualquer que seja ela. Que tenha um parente no hospital, você reine em vida. Que tenha um problema financeiro, você reine em vida. Que tenha uma dificuldade no teu matrimônio ou no teu relacionamento sentimental, que você reine em vida. Porque as tribulações, elas não são para a morte. As tribulações, elas são para fazer a gente amadurecer, sim? Então a gente tem que aprender a lidar com elas, porque para você se livrar das tribulações, você teria que morrer, ou seja, teria que sair do corpo de carne. Eu penso, desconfio, que aqui ninguém quer morrer agora, né? Não é isso? Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é transmitir para você o Evangelho da Graça, que é o instrumento que chamamos de a ciência de Deus para tratar com você, para tratar comigo e nos ajudar a lidar com essas situações de maneira que nós possamos andar em equilíbrio, sim? Porque se você sabe que essa dificuldade que você de repente pensa que não vai suportar, se você sabe que ela é passageira, se você sabe que ela veio para produzir algo de bom em você, um peso de glória, né? Como diz o Evangelho da Graça, se você sabe que não é porque você está devendo a Deus, se você sabe que não é o diabo porque o diabo foi destruído, não existe mais, não tem diabo nenhum do teu lado. Então, se você sabe de tudo isso, a resistência aos momentos maus, ela aumenta e ela é diferente, ou seja, vai haver um pouquinho de sofrimento? Certamente vai haver, mas não será aquele sofrimento que trará desespero, desconforto, que as pessoas ficam agoniadas, perdidas, turbadas, sem saber o que fazer, em dúvida, questionando todas as coisas. Não, vai ser um momento de talvez silêncio, um momento em que você sabe que é melhor ficar quieto do que reclamar, porque corre perigo de que saia pela tua boca uma palavra ruim. Então, é importante que você conheça toda essa verdade. E assim, a gente vai já aqui começar esse tema de hoje e eu peço a tua máxima atenção, porque esse assunto aqui é de vida ou vida. Sim, eu declaro a minha mãe curada, reinando em vida, claro, isso é o meu desejo, sim? Bem, abençoados e abençoadas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus que seu Espírito sobre a minha vida, sem misticismo, Isaías 61, verso 1, o Espírito de Deus está sobre mim para ministrar essas boas novas e consolar, edificar, confortar, informar, sim? Transmitir o conhecimento da ciência de Deus que transforma vidas, né? Então, agradeço a Deus. Agradeço a minha família, a minha esposa, a minha morena e meus filhos, que sem os quais, puxa, me ajudam tanto para que eu esteja aqui. E agradeço a você, que faz parte da família da fé Reconciliados com Cristo. Você que compartilha, você que se inscreve no canal, você que dá um like aqui embaixo e principalmente a você que semeia aqui no nosso ministério. Lembrando que tua semente é importante para que a palavra corra e alcance cada vez mais aos abençoados e abençoadas
escolhidos de Deus que estão por aí espalhados por esse mundo, graças a Deus pela internet, porque através da internet a gente pode alcançar uma porção de pessoas neste mesmo momento, né? Bem, o tema de hoje se chama Será Verdade ou Mentira? Será verdade ou será mentira? É sobre esse assunto que eu quero conversar com você hoje um pouco, chamando tua atenção para uma publicação que eu fiz, ou seja, eu sempre faço um cartaz, né, de divulgação do tema, um cartaz alusivo ao tema. E nesta ocasião, esse cartaz ele tem uma imagem de gestáltica. Gestáltica bom, vou ficar aqui só aquelas imagens, sabe aquelas imagens que você olha e de repente vê uma pessoa de cabeça para baixo, e de repente você olha, já não é uma pessoa de cabeça para baixo, é uma outra pessoa com uma outra expressão de cabeça para cima, né? É um tipo de imagem assim. Então depois você olhe lá e confirme isso e veja, é uma árvore, a imagem que eu coloquei, mas de repente você olha e a árvore já não brilha tanto aos teus olhos e você já vê a imagem a cabeça de dois animais, assim, um de frente para o outro ali. Então, isso se chama gestáltica. E você fica olhando e vê, às vezes parece isso, mas às vezes parece aquilo outro. Será que é aquilo a verdade? Ou será que a verdade é aquela outra coisa que está ali? Então, esse é um assunto delicado, é um assunto bem tremendo que existe na Terra toda, por causa das informações e da diversidade de informações que existem por aí. Eu anotei aqui uma frase de um pensador chamado Mark Twain, um pensador da antiguidade recente, que ele disse uma frase que me impactou. Outro dia eu estava pensando sobre essa frase. Diz assim, abre aspas, é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Fecha aspas. Eu tenho encontrado esse tipo de constatação, vamos dizer assim, desta frase, né, no decorrer de alguns acontecimentos. Por quê? Porque você sabe que eu frequento vários lugares, vários ambientes diferentes, frequento vizinhança, frequento grupo de futebol, frequento grupo de amigos quando a gente sai para tomar alguma coisa e bater papo, frequento bicicleta, frequento motociclismo, frequento ambiente de voo livre, frequento... Olha, familiar então nem se fala, frequento esses ambientes todos. E sempre surge, porque todo mundo sabe o que eu faço, né? Quando nós chegamos assim, no ambiente, nós nos comportamos como qualquer pessoa comum e corrente, porque somos comuns, ou nos fazemos de comuns, mas as pessoas sabem que nós não somos comuns, que vivemos em liberdade, uma liberdade gloriosa, que vivemos numa expectativa de que a qualquer momento algo grandioso vai acontecer nessa terra, na nossa vida, né? No nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa saúde, no nosso dia a dia, na nossa escola, em tudo isso. A gente está sempre numa expectativa. Por quê? Porque é fé, e fé é aquela expectativa, aquela convicção, aquela esperança do que você crê, que está aí, mas ainda não está vendo. Então, a gente vive dessa maneira, e isso transparece no rosto daquele e daquela que vivem dessa maneira. E aí vem as pessoas sempre perguntarem alguma coisa, e a gente já coloca aí a palavra, a informação, e você mostra
Olha só, fique tranquilo, o diabo foi destruído. Olha, o pecado não existe mais, porque a tua posição espiritual é de morto ou morta ao pecado. Aí pergunta, mas e o mal? Esse mal todo que está aí? Bem, esse mal todo que está aí, ele vai continuar aí. Ah, então Cristo não tirou o pecado? Tirou o pecado, mas não confunda aquela expressão de tirar o pecado com tirar o mal. Ele tirou a separação que havia entre Deus, entre ele e nós, né? Isso ele acabou com isso, nos reconciliou. Mas o mal continua na carne e através disso as pessoas todas, inclusive a gente, lamentavelmente, temos oportunidade de cometer erros. Mas então, não é o diabo? Não, não é o diabo. É a tua própria carne. E você vê que os olhos das pessoas brilham querendo acreditar que isso que você está falando para ela é verdade. Entendeu? Então, mas como elas estão enganadas, né? Por que elas estão enganadas? Porque, na verdade, o ser humano é afeito às ilusões. A carne, ela gosta da feitiçaria, das ilusões, daquilo que não é verdade. O que é uma ilusão? Uma ilusão é uma pequena confusão dos sentidos, né? Que provoca uma distorção na tua percepção. Uma vez ministrando no auditório, eu fiz um número de ilusão, de ilusionismo, mágica, para ficar aqui no português assim. Eu mostrei para todo mundo ali publicamente que eu poderia facilmente iludir as pessoas com um número de ilusionismo. Então eu peguei um palito de dentes, né? Mostrei para todo mundo, tá vendo? Um palito de dentes, sim. Chamei alguém que estava ali no auditório para vir aqui até o palco comigo para examinar o palito de dente, ok? Coloquei o palito de dente dentro da camiseta que eu estava, que nesse dia eu fui com uma camiseta assim parecida e tudo, e pedi para esta pessoa quebrá-lo dentro da camiseta. E essa pessoa foi e quebrou o palito. Eu falei, quebra mais, para ficar bem moidinho. Aí quebrou. Pois muito bem, eu falei, prestem atenção, não tirem os olhos de mim, porque nesse momento aqui eu vou enganá-los. Ou seja, eu vou iludi-los, eu vou fazer esse número de ilusionismo e vocês vão fazer assim, uau, querem ver? Quero ver. Você quebrou o palito? Quebrou. Pega de novo aqui, dentro da blusa, né? E ele, tá quebrado. Então fala aqui no microfone, eu quebrei, tá quebrado, olha aqui. Muito bem. Pois agora, aí desenrolei a camisa, tirei o palito de dentro da camisa e o palito estava inteirinho. E eu, então, entreguei o palito ao rapaz que estava aí e ele ficou, caramba, será verdade? Ou será mentira? Então, muito obrigado, pode sentar, um aplauso para ele, se chama Leandro, nesse dia. Pois muito bem. Então ele parou, ele e o auditório, claro, eles ficaram pensando o que aconteceu, porque eu demonstrei diante de seus olhos que ele, apesar de ter quebrado o palito, eu retirei o palito inteiro de dentro da mesma camisa que eu, né? Porque primeiro eu mostrei a camisa, ó, tá vendo a camisa aqui, tirei o paletó, né? Tá vendo a camisa, aqui está a camisa, pois muito bem. Né? Não tenho nada por baixo, nem aqui, nem nada, não tem paletó mais aqui, minhas mãos, não tem nada. Vamos começar. Foi assim que eu fiz. Por causa da carne, quando se fala em ilusão, a carne imediatamente ativa. Pois muito bem. Em Hebreus, capítulo 5, verso 14, né? Se você quiser anotar esse verso aí, será muito importante. Diz assim, olha, o alimento sólido é para aqueles que amadurecem devido ao exercício dos sentidos, que nos faz discernir
o bem e o mal. Hebreus, capítulo 5, verso 14. Ou seja, aqueles que têm os seus sentidos, exercitados para poderem discernir o bem e o mal. Então, o que faz uma pessoa, o que ajuda uma pessoa a discernir o bem e o mal? Bom, pelo que está escrito aqui no Evangelho, é o uso dos sentidos. E quando é que a pessoa usa os seus sentidos? Bom, o exercício dos sentidos é a experimentação daquilo que se conhece. Porque quando você experimenta aquilo que você conhece, você está utilizando os teus sentidos. Ok. Então vamos fazer aqui um pequeno exercício de sentidos nesse momento interessante da ministração. Esse é um momento interessante, porque eu vou aqui fazer contigo um pequeno exercício dos teus sentidos. Aqui em Romanos capítulo 8, verso 37, o evangelho que você crê, que eu creio, que não é a tua opinião pessoal, nem é a minha opinião pessoal, é a nossa Constituição. O que está escrito aqui? Romanos 8, 37. Que você é mais que vencedora. Verdade? Romanos 8, 37. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Todas essas coisas, que coisas? Romanos 8, 35, Romanos 8, 36, Romanos 8, 34, tudo que ele vem falando antes, né? Em todas essas coisas somos mais que vencedoras. Pois é. Então, essa é a verdade. Sim ou não? Sim, Pedro Kelly? Concordo. Essa é a verdade. Mas, às vezes, você vai abrir uma empresa e isso não dá muito certo. E você comprou produtos, alugou um local, pagou adiantado, arrumou o local, decorou o local, comprou os ingredientes, contratou pessoas, trabalhou, fez tudo aquilo ali e não vendeu. Ou seja, naquele momento, você correu o risco, de repente até você faliu, se endividou, teve que dar desculpas a um, a outro. Os familiares então riram de você, porque você, com aquele desejo, aquele objetivo, aquele sonho, né? Aquilo que você quer realizar na tua mente, você falou para pessoas, para A, para B, para C, e de repente aquilo não rolou, aquilo não aconteceu. Isso significa que aquela batalha, aquela luta, aquela batalha, naquele momento você perdeu, aparentemente, verdade? Verdade. Eu não posso dizer que eu saí vitorioso ali, não pode dizer. Então, essa é a ilusão. Porque a verdade é que você é mais que vencedora, você é mais que vencedor. Essa é a verdade. A pequena derrota, entre aspas, que aconteceu naquele momento é a ilusão. Essa não é a verdade. A verdade é diferente. Então, um outro teste dos sentidos. Por que sentidos? Porque quando você passa por um momento amargo, você experimenta esse tipo de conhecimento, né? Você viaja, você divaga, você pensa. Outra coisa, aqui bem interessante. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que você é um abençoado. Sim ou não? Com quantas bênçãos? Pedro Kelly, com todas. Abençoado com todas as bênçãos aí, espirituais, aqui nas regiões celestiais. Ok, então essa é a verdade. O título de hoje se chama Será Verdade ou Será Mentira? Né? Então essa é a verdade. Mas às vezes parece que você está vivendo no inferno. Essa é a ilusão. Peraí, se eu sou abençoado, por que no meu trabalho não dá nada certo? Porque você está vivendo uma temporada de choro, como dizia Salomão. Poxa, se eu sou uma abençoada,
Por que que no meu relacionamento íntimo com o meu cônjuge, né, não está dando certo? Por que que no meu matrimônio não está dando certo? Se eu sou um abençoado. Pô, eu sou um abençoado. Então, eu busco uma pessoa com a qual a gente possa desenvolver uma relação que reflita essas bênçãos. Pô, mas eu estou há tanto tempo buscando isso e não vejo. Estou há tanto tempo buscando algo que possa apagar aquele meu passado que não foi muito feliz e não está acontecendo ainda. Essa é a ilusão. Por mais que dure esse momento, chamado momento mau, né, em que o apóstolo Paulo aos Efésios falou que ele chamou de o dia mau, né? Ele disse o dia mau, ele usou essa expressão, mas isso não quer dizer que serão somente 24 horas, podem ser muitas horas. No caso de José do Egito, foram 13 anos. Quando ele começou a ser perseguido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos. E quando ele chegou a governador-geral do Egito, aí com 30 anos, então foram 13 anos do chamado dia mau. Mas ele nunca desanimou. No mundo tereis aflições, José, mas não desanime. É claro que Jesus não tinha vindo ainda, mas isso já estava manifestado lá, porque essa sempre foi a verdade dos fatos para todos nós. Então é bem verdade que o Evangelho diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos, verdade? Pedro Kelly hoje, dia quê? Que dia é hoje? Nem sei mais que dia é hoje, não sei, dia 11, né? Dia 11, eu sempre anoto aqui, mas hoje eu não anotei. Ah, peraí, sim, exatamente, dia 11 de setembro. E 11 de setembro, Pedro Kelly hoje poderia dizer: estou vivendo um momento mau com minha mãe internada, né? E uma pessoa de 98 anos, quando está internada, é delicada a situação, porque uma pessoa dessa idade não pode estar muito tempo deitada, né? Porque a tendência é uma infecção urinária, porque ela não vai caminhar, e se ela não vai caminhar, ela não vai bater os calcanhares no chão, e o corpo está preparado para você caminhar. Caminhar não é só por caminhar, caminhar é para que quando você ponha os calcanhares no chão, o sangue e o líquido que está na parte inferior do teu corpo suba e devolva para o lugar onde tem que ir, para que então ative a circulação. É por isso que as pessoas mais velhas têm a tendência de ter as perninhas inchadas, porque caminham pouco. Então elas retêm líquido nas suas pernas, elas já não vão urinar com aquela frequência, e quando não urina com a frequência normal, você sabe que a urina é altamente tóxica, e então aí se pega facilmente uma infecção urinária, e uma pessoa de 98 anos, quando pega uma infecção urinária, você sabe que daí podem vir pode acarretar outras coisas. Então, eu poderia me colocar hoje como exemplo, né? Então, hoje eu estou vivendo uma temporada de... caramba! Mas eu sou um abençoado, independente disso, porque a minha mãe internada é uma ilusão. A verdade é que ela também é uma abençoada mais que vencedora. Então, onde é que habita a ilusão? A ilusão habita na mente natural. Através dos olhos naturais, eu pude iludir aquela plateia naquele dia com aquele número de ilusionismo que eu pratiquei com aquele auditório querido daquele momento, certo? Porque a ilusão habita na mente natural, mas a verdade habita na mente de Cristo. E Cristo não está lá longe, Cristo está em você. Então, como é que você tem que combater a ilusão? Com a mente de Cristo, certo? É assim que eu combato e consigo, com essa cara, né, de felicidade e gozo, ministrar essa palavra para você, mesmo que na minha carne esteja doendo muito por causa da minha mãezinha internada no hospital. Entendeu? E aquilo lá vai passar, porque aquilo é uma ilusão, né?
E eu vou seguir reinando sobre esta situação. Por que eu estou falando e insistindo nesse assunto meu particular? Porque é muito fácil para uma pessoa que está ministrando usar exemplos que ela não vive. Entendeu? Eu vejo pessoas por aí falarem sobre as drogas, mas elas nunca usaram. Elas não sabem o que o corpo sente quando fumam uma maconha, um cigarro. Não sabem o que o corpo sente quando usam um pó de cocaína. Elas não sabem o que o corpo sente quando tomam um álcool. Ela não sabe o que o corpo sente quando está endividado. Ela não sabe o que o corpo sente quando um parente está correndo perigo de vida. Ela não sabe o que o corpo sente quando um parente perto, um irmão morreu de câncer. Entendeu? E por tudo isso que eu acabei de falar, eu já passei. E algumas coisas ainda passo, como é o caso da minha mãe aqui. Então, é muito fácil falar sobre a morte do pai de alguém que está longe. Mas o meu pai já morreu. E eu estando em graça, é muito fácil falar sobre outros acontecimentos que são lá longe, mas eu já vivi. E eu me questiono, falo, Senhor, o Senhor está em mim, né? Então eu me olho no espelho, ou seja, eu comigo mesmo, Senhor, por que eu passei por tanta coisa até hoje e ainda passo por tanta coisa, né? E um dia senti da parte de Deus, é que só pode consolar aquele que entende o que o outro sente. Eu só posso falar para você de matrimônio desfeito se eu tivesse passado por um matrimônio desfeito, e esse também já foi meu caso. Eu só posso falar de que você pode ser feliz numa outra relação, num outro matrimônio, se eu tiver sentido isso também. Porque se eu falar para você aqui de algo que eu não tenha experimentado, você verá na expressão dos meus olhos. Porque você está prestando atenção no que eu estou falando para você. Então, é muito estranho, entre aspas, muitas aspas, a essa palavra estranho. É muito estranho uma pessoa passar por tanta coisa à toa. Não, é porque Deus tem em mim um chamado grande de consolo na vida daquele que me ouve. É por isso que eu tenho um grupo de abençoados que me acompanham, grande e fiel. Né? Eu posso dizer, nem todos me abandonaram. Vamos voltar ao tema aqui. Então, outro exercício. Você sabe que o diabo não existe mais. Sim ou não? É verdade. Eu creio, sei que o diabo não existe mais. Está escrito em vários lugares. Ok. O mais contundente é Hebreus capítulo 2, verso 14. Então essa é a verdade. Anote aí, essa é a verdade. O diabo não existe mais. Então, se de madrugada eu despertar com o barulho de uma panela que está fazendo barulho lá na cozinha, que caiu no chão, uma porta que bateu, ou uma janela que de repente ela abriu, do nada ela abriu aí, não sei, ou uma sensação de que tem alguém andando de casa, andando dentro de casa, ou uma sensação quando eu estou caminhando na rua tarde da noite de que alguém está me seguindo e tal. Essa é o quê? Essa é a ilusão. Porque você não pode abrir mão da verdade por causa da ilusão, né? Você sabe que o diabo está destruído, mas às vezes tem momentos que parece que o diabo tá do teu lado. Às vezes parece que o diabo está do teu lado, né? É verdade, naquele cara que você sabia que não era teu, não era para você naquele momento, e rolou aquela sintonia e deu no que deu. Parece que foi o diabo que atentou, verdade? E passou aquela mulher que você tem certa atração e... Pô, cara... E deu no que deu, né? Ou você usou aquela droga que você pensava que estava livre dela. Ou você caiu de novo
no vício do álcool, por causa daquele golinho, não, só um golinho, só um golinho, só um golinho. Ou naquele tabaco. Então, às vezes, parece que o diabo está do teu lado, mas isso é a ilusão. Não confunda a verdade com a ilusão. Então, todas as pessoas normais, como todos nós, passamos por esses momentos que eu falei para você agora há pouco. E quando nós passamos por esses momentos, todos nós temos o mesmo tipo de percepção. Por quê? Porque vivemos uma ilusão. E o que é uma ilusão? Vamos lembrar? Uma confusão de sentidos que causa uma pequena distorção na percepção da pessoa. Então, como todas as religiões incentivam diabo, pecado, inferno, tua culpa, foi por causa de você que o teu filho fez aquilo, que o teu marido foi embora, que você caiu na fraqueza e se endividou, foi por causa... Como o sistema religioso trabalha incentivando essas coisas, as pessoas se acostumam a acreditar naquilo que é uma ilusão. Por isso que quando você ensina para alguém que o diabo foi destruído, ela duvida, porque ela está acostumada a ser iludida. Quando você diz, não é, Deus te abençoe, vem aqui com todo carinho e respeito, eu vou te explicar. Ah, sim, puxa, abençoado. E quando você se despede, o que ela diz? Ah, que Deus continue te abençoando, que Deus te encha de bênçãos, que Deus derrame sobre você suas bênçãos. Ela está expressando a máxima expressão carinhosa que ela pode dar a você. Não fique com raiva de uma pessoa assim, porque ela é só... Eu vou comparar dois carros. Um Mustang, nem precisa ir para o Mustang, bota um carro desse aí, um carro turbinado, uma picape, uma Ranger a diesel, motor turbo 3.2, ok, e bota um Fusquinha do lado, e manda os dois darem o melhor de si. O Fusquinha vai dar o melhor de si, mas ele jamais vai chegar aos pés da Ranger dando o melhor de si. Entendeu? Então você não pode ficar com raiva do Fusquinha porque ele só tem aquilo para dar. Sacou? Entendeu? Então aquela pessoa que, mesmo depois que você a instrui, ela diz essas expressões, não fique com raiva dela porque aquilo é o melhor que ela pode dar. Entendeu? É que ela está limitada pela ilusão que está recebendo na congregação aonde ela vai. Então, onde está o problema? O problema está naquele púlpito lá. E aí sim cabe a palavra problema. Porque aquele púlpito ali, o alimento que eles estão dando àquela pessoa é morte na panela. Ela está iludida. Toda semana ela vai ali para receber uma ilusão. Qual a ilusão? De que o diabo está vivo, que o pecado está de pé, que Deus está zangado contigo, que você pode perder a salvação. Isso é ilusão. Então essa pessoa se acostuma a acreditar nisso. E a ilusão engana, essas pessoas estão enganadas, repito. Aí o que acontece? Aparece você no cenário. Ou melhor, apareço eu, né, no cenário. Quando eu apareço conduzindo as pessoas à verdade, termino ganhando alguns inimigos. Por isso aqui, em Gálatas capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo expressou isso. Puxa vida, será que eu me tornei seu inimigo por dizer-lhes a verdade? Fecha aspas. Ele questiona. Quer dizer que falar a verdade faz com que haja inimizade entre nós? Espera aí, vamos analisar aqui bem friamente, bem rapidinho, para concluir? Sim, vamos. Se eu falo a verdade e consigo com isso inimizade, o que significa? Significa que a pessoa está na mentira. Sim ou não? Está na ilusão, está no engano. Então a pessoa, quando está no engano, ela tem sensações
e emoções e sentimentos que a levam a seguir no engano, cada vez mais enganada, toda vez enganada. Outro dia de engano, outro dia de ilusão. Você vem e ministra a verdade, consegue inimigos, porque isso não é novo. Em Gálatas 4,16, nós estamos falando aí mais ou menos do ano 50 da nossa era. Já acontecia isso. Se isso aconteceu na tua vida, se você ministrou essa verdade para alguém, né, que você é mais que vencedor, anda sempre em vitória, embora às vezes não pareça, que o diabo foi destruído, embora às vezes não pareça, que você é abençoado ou abençoada com todas as bênçãos, embora às vezes não pareça, né? Se você ministrou isso para alguém e essa pessoa mudou o número de telefone e não te deu, não te colocou mais no grupo do WhatsApp, criou um grupo novo de WhatsApp e não incluiu você, não responde mais as tuas mensagens, quando você chega ela arruma um jeito e vai embora, ou quando ela sabe que você vai estar, essa pessoa já não vai, ou essas pessoas já... Saiba que isso não é novo, porque isso é o preço de ministrar a verdade. Agora, não brigue com ninguém, não xingue ninguém, não fique com raiva de ninguém, porque não é você que vai iluminar os olhos de ninguém, ou de alguém, né? Quem ilumina os olhos da pessoa é Cristo, você só transmite. E aí vamos para o que vamos. Então vão aqui algumas sugestões para poder ficar na verdade e abandonar a ilusão, porque essa é a conclusão prática, objetiva do tema de hoje. Eu prego, eu ensino a graça prática. Não adianta nada eu falar aqui para você uma porção de coisas e você não conseguir colocar em prática nada disso que eu estou falando, verdade? Então eu tenho que te dar a receita prática. Porque a graça é o Evangelho, a ciência de Deus é o Evangelho, né? O conhecimento é a ciência de Deus. Para quê? Para tratar com o ser humano. O Evangelho só serve, o Evangelho só é útil mientras estamos em cuerpo de carne, porque depois que salgamos deste cuerpo carnal, já não necessitaremos de Evangelho para nada. Entendeu? Então, enquanto você está na tua carne, é aí que eu preciso do Evangelho. Então, primeira dica para você sair da ilusão, cortar o vínculo com a ilusão. Pare de buscar a presença de Deus em congregações. Se você quiser ir ou continuar indo a congregações, poxa vida, quem sou eu, né, para proibir alguém de alguma coisa? Eu sou o menor de todos para qualquer coisa. Agora, ir a uma congregação, buscar a presença de Deus, abençoado. Colossenses 1:27 diz que Cristo mora em nós. Se Cristo mora em mim, a presença de Deus já está em mim. Se a presença de Deus já está em mim, essa é a verdade. Qual é a ilusão? É que aquele líder me chama para reunir, para buscar a presença de Deus. Isso é engano, isso é mentira, por desconhecimento daquele líder ou por outras intenções que não vem aqui ao caso falar nesse microfone tão elegante que Deus me deu, não vou falar mal daquelas pessoas. Por quê? Porque se eu tenho os sentidos exercitados no conhecimento do que é correto e o que não é correto, eu sei que não é correto eu ir a uma congregação para buscar a presença de Deus. Se Deus está em mim, o que eu vou fazer não? Certo? Agora, se eu estou iluminado por Cristo, nos meus olhos espirituais a este ponto, eu não posso me jactar de ter conseguido isso sozinho, porque a minha suficiência, a tua suficiência, vem de onde? Vem de Deus. Então, o mesmo que me iluminou para que eu entenda essas verdades, não quis iluminar por enquanto aquele líder lá. Então, nem eu posso me envaidecer de ser o iluminado, como eu vejo muitos por aí, e nem eu posso condenar os meus irmãos que não estão iluminados ainda. Mesmo aqueles que me atacam, eu tenho que continuar amando-os. Porque, quem sabe, daqui a meia hora Deus ilumina os seus olhos do entendimento. Verdade?
Então não tem que brigar com ele, tem que cuidar do meu adversário, que sou eu mesmo na carne. Então, isso aí. Segundo, pare de orar para cessar a tribulação. Está passando tribulação? Estou, pelo que? Puxa, cara. Em vez disso, agradeça. Porque esse é o conselho da verdade da graça. Eu vou me gloriar na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência produz perseverança. E a perseverança e vai produzindo coisas boas na nossa vida. E a tribulação, mais dia, menos dia, vai passar. E aí, quando essa tribulação passar, você vai lembrar assim, poxa, aquele dia eu estava sofrendo tanto, cara, e aquela tribulação acabou, graças a Deus, né? Aí vai vir outra, isso é natural, já falei isso. Quando vier outra tribulação na sua vida, você vai se recordar que você já passou algumas. E o que aconteceu? Nada. Porque a tribulação não é para morte, a tribulação é para crescimento e amadurecimento. Existem tribulações que eu busco quando gasto mais do que ganho, quando bebo mais do que devo, quando como mais do que aguento, como danço com quem não deveria estar dançando. Então aí eu estou procurando tribulação, né? Mas existem outras tribulações que são produzidas por Deus para a glorificação de seu nome na nossa vida. Então, julgue-se a si mesmo para ver se você está na fé. Não aceite julgamento de ninguém em cima da tua vida se você estiver passando uma tribulação. Porque a tendência dessas pessoas é te acusar. E você não pode ser acusado. Por isso é que Paulo diz que o espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado de ninguém. Porque o julgamento de alguém em relação a você só vai interferir na tua vida se você permitir. Se você não permitir, isso não vai te afetar em nada, verdade? É isso aí. Então, pare de orar para cessar a tribulação, tenha a convicção de que ela vai passar. Outra, pare de deixar teus pensamentos se manifestarem livremente. Porque a tua mente é uma fábrica de pensamentos. Já reparou uma coisa? Você não para de pensar por um segundo só na vida. E às vezes tem pensamentos que não convêm, né? Pedro Kelly, mas e aí? Faça o que o apóstolo Paulo diz. Leve teu pensamento, todo pensamento, cativo. Espera aí, cara, vem aqui. Você não vai me enganar. Leve cativo a obediência do Evangelho de Cristo. Ou seja, esse pensamento que você está tendo aí agora, ele vai em linha com a palavra da graça? Mais ou menos, cuidado com ele. Então você pode controlar teus pensamentos. Não vai fazer como aquela pessoa lá que foi dormir com o marido alheio e depois perguntaram, poxa, caramba, você não sabe que isso é errado? Sei. Então por que você fez isso? Não sei, eu estava dormindo, não prestei atenção. Isso não cola, né? Isso não cola em lugar nenhum. E outra coisa, para terminar, pare de orar para que Deus te prospere. Isso não é por oração, isso é por semear. Dói, né? Puxa vida. Eu queria prosperar, mas na hora de semear é tão doloroso para mim que eu não consigo. Bispo, apóstolo, Pedro Kelly, eu queria semear, mas não consigo semear. Então eu vou dizer para você, o anjo quer prosperar você, mas ele não consegue te prosperar. Por quê? Porque Deus só dá semente a quem semeia. Então quer dizer que ele não vai ficar com pena de mim? Não. Por quê? Porque Deus é fiel. Fiel a quê? Fiel ao que ele disse. Não é fiel a você por ser fiel a você, nem a mim, por ser fiel a mim. Não. Quando diz que Deus é fiel, diz que Deus é fiel àquilo que ele falou. Se você estiver na senda da vida em relação ao que ele falou, a fidelidade prometida ali vai te alcançar. A isso chamamos cobertura.
Se você quiser andar de qualquer jeito, não se submeter, por exemplo, a cuidar do templo, não se submeter, por exemplo, a semear, plantar para colher, isso não vai acontecer. Por quê? Porque Deus é fiel. Entendeu? 0 vezes 0 não pode ter outro resultado. Tem que ser 0, porque Deus é fiel. Caramba, eu não tinha pensado assim. Se você pensou de outra maneira, eu não sei onde você está. Porque isso é o que a gente está falando sempre aqui. Você entendeu? Então aqui, em Hebreus capítulo 6, verso 1, 2 e 3, de vez para você abandonar a ilusão, é isso aqui, ó. Portanto, abre aspas, portanto, deixando imediatamente os rudimentos da doutrina de Cristo, sigamos adiante à perfeição. Ou seja, para que meu entendimento amadureça, para que eu possa exercer os sentidos no discernimento do bem e do mal, eu tenho que abandonar os rudimentos da doutrina de Cristo. Porque se você percebe, Hebreus capítulo 6, verso 1, é uma continuação de Hebreus capítulo 5, verso 14. Porque quem separou isso aqui em versículo e capítulo foi a sociedade bíblica. Isso aqui é uma carta só. Então ele diz assim, para que vocês tenham o discernimento do bem e do mal, vocês têm que ter os sentidos exercitados. E para você ter os sentidos exercitados, você tem que abandonar os rudimentos da doutrina de Cristo, para poder seguir a perfeição. Ou seja, para você evoluir espiritualmente, com E minúsculo, você precisa abandonar os rudimentos da doutrina de Cristo. Pedro Kelly, como é que eu abandono? Aqui diz, não praticando outra vez o fundamento do arrependimento. É reconciliação, não é arrependimento. De obras mortas. Que são obras mortas? Jejum, penitências, ficar de joelho, sacrifícios, aquelas coisas ali. Da fé em Deus. Eu não posso, ninguém mais está suposto a ensinar fé em Deus. É a fé do Evangelho. A fé para o qual todos lá atrás estavam encerrados. É a fé de Deus. Sim? Não faça de novo ensinando, irmão, tenha fé em Deus. Não, está errado. Ele não pode ter fé em Deus se ele é Deus. Por quê? Porque Deus mora nele. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito dele. Então não é fé em Deus, porque isso te dá um entendimento de uma terceira pessoa, de uma pessoa que está longe de você. Entendeu? E não está em você. Então é a fé de Deus. Quem ensina fé em Deus não conhece nada de graça. Doutrina de batismos. Não faça isso outra vez. Imposição de mãos. Não faça isso outra vez. Ressurreição dos mortos. Não ensine isso. Isso não é verdade. Juiz eterno. Não faça isso. Isso já aconteceu. Entendeu? Aí está o caminho para você abandonar a ilusão. E o tema de hoje tem esse título: será verdade ou será mentira? Eu te falei aqui várias verdades e comparei com várias mentiras, ilusões que você já viveu, que você já se submeteu a elas. Certas situações que já aconteceram na tua vida e que, quem sabe, estão afetando o teu presente. Está na hora de romper com tudo isso. E a palavra que eu ensino te dá a capacidade de romper com tudo isso. O detalhe é que quem tem que romper é você. Entendeu? Porque em nenhum lugar está escrito que Deus vai intervir por você. Desculpa. Na graça de Deus. Isso não existe. Isso existiu no Velho Pacto. Deus teve que intervir porque lá ele não habitava
em ninguém como habita em você hoje. Então, na graça, Deus não vai intervir por você. Ele requer de você uma atitude. Por quê? Porque quando você toma uma atitude, é como se Ele mesmo tomasse. Por quê? Porque Ele e você são a mesma pessoa em espírito. Entendeu? Então não fique esperando a atuação de uma pessoa que está fora de você e que em dado momento vai interferir na tua vida, porque isso é mentira. Entendeu? Agora você pode compreender melhor um verso que a gente fala aqui e repete. O culto é racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Apresenteis vossos corpos vivos a Deus como a maior expressão sincera e verdadeira do seu culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este mundo. Que mundo? O mundo que está na tua mente. Não é o mundo do presidente, da rainha, da gasolina. Não está falando disso, abençoado. Não vos conformeis com o que está na tua mente, mas transformai-vos pela renovação da própria mente, para poder então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que você experimente aquilo que você é. Você só pode aceitar que você e Deus são a mesma pessoa, que Cristo e você são iguaizinhos, Ele está em você, se você renovar a tua mente. Porque se você não renovar a tua mente, você vai continuar caminhando debaixo das ilusões. E aí você já sabe onde vai dar, porque é o que tem dado até aqui, se não resolveu a tua vida até hoje. Seja bem-vindo a Pedro Kelly RCC, o Ministério Reconciliados com Cristo. O Ministério da Graça de Deus, o Ministério da Transformação, porque a transformação não é mística, a transformação é de entendimento, tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui nesse momento agradecendo a todos vocês que me acompanharam, né? Peço a você que se inscreva no canal, aqui tem uma foto minha, clique na foto, clique em inscrever-se, clique no sininho, clique em todas. Né? Se é que essa palavra está fazendo bem a você. Dê um like, aqui embaixo tem uma mãozinha, dê um like uma vez aí, né? E a você que semeia, a você que deseja semear no ministério, chegou a hora de você enviar tua semente para o Ministério Reconciliados com Cristo, Pedro Kelly RCC. Na tua tela estão aparecendo os nossos códigos Pix, né? O primeiro deles é o código da nossa conta Ministério Reconciliados com Cristo na Caixa Econômica Federal, 21 99 104 8388, tá bom? E o segundo código é o código da nossa conta no Banco Itaú, que está no nome de Pedro Kelly Carneiro, e o código é Pedro Kelly RCC @gmail.com. Desde já eu agradeço a todos vocês, né, que têm se mantido fiéis a essa verdade, fiéis a esta visão, né? Declaro a multiplicação dessa semente a teu favor, declaro você reinando em vida sobre toda e qualquer situação que você esteja passando no momento. Digo a você, não desanime, tereis aflições? Sim, mas mantenha o teu bom ânimo. O apóstolo Paulo diz que as aflições, as tribulações são leves e passageiras. É como um ônibus, entra alguém, vai chegar a um lugar que essa pessoa vai desembarcar. Assim são as tribulações, são passageiras do ônibus da tua vida. Em algum momento virão, mas em outro momento sairão. E o que deixarão de lucro, Pedro Kelly? Deixarão, por exemplo, o preço da passagem, do passageiro do ônibus. É um bom exemplo, está aí. Até terça-feira, às 8h30 da noite, com outro vídeo, outra comunicação. A qualquer momento temos vídeo no YouTube. Acompanhe-nos no Instagram, Pedro Kelly. Baixe o aplicativo da Rádio Reconciliados com Cristo no teu celular e tenha o nosso ministério 24 horas por dia, bem pertinho de você. Tudo isso, abençoados e abençoadas, eu compartilho contigo para que você renove tua mente. Lembre disso, quem renova a mente é você, com essa informação aqui.
para que você renove tua mente e transforme tua vida. Entendeu? Então, até a próxima. Desfrute do teu domingo. Te declaro abençoada, abençoado. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.